Olá, meu nome é Renata Malta Vilas Boas, sou advogada e professora, leciono tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nós iremos essa semana trabalhar o tema jurisdição, ação e processo, sendo que essa primeira aula iremos trabalhar os princípios processuais. Para isso, contamos com o apoio dos nossos alunos aqui presente, a Aline, o Bruno e o Wenderson. Para vocês que estão em casa, qualquer dúvida, acessem o nosso site e pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br façam as suas perguntas. Não se esqueçam de direcionar ao professor a sua dúvida. Bom, nessa semana vamos trabalhar esses 3 pontos básicos, jurisdição, ação e processo, que passa a ser o tripé do nosso sistema. Sem ele, sem a compreensão do seu significado, a sua importância, a sua relevância, nós teremos dificuldade para compreender toda a estrutura processual brasileira. E, para tanto, nós precisamos começar com os princípios. Quando a gente fala em princípio, a gente fala de uma estrutura que é a base, é o norte e, ao mesmo tempo, é o que a gente almeja o nosso objetivo. Então, o princípio, além de ser o princípio, ele também é o meio e o fim. E quando se trata dos princípios processuais, nós vamos classificá-los e dividi-los em 2 grandes correntes. Primeiro, princípios informativos. Os princípios informativos independem da sociedade. Toda vez, então, que imaginar um processo, seja aqui no Brasil, seja na Inglaterra, seja na França ou na Alemanha, eu vou ter em mente os princípios informativos, que são 4. É o princípio jurídico, o princípio econômico, o princípio político e o princípio social. Cada um desses princípios traz a estrutura do que é o próprio processo. Então, quando eu falo que é um princípio jurídico, porque querendo ou não, qualquer demanda, qualquer coisa que eu levo ao judiciário, que eu busco uma solução, tem um cunho jurídico. Para as pessoas que estão envolvidas, talvez nem apareça isso, porque trata-se da vida delas, das emoções delas que estão sendo codificadas ou decodificadas para o direito. Mas tem sempre esse norte jurídico. O segundo princípio informativo é o princípio econômico. Qualquer coisa que eu leve ao judiciário acaba tendo um cunho ou uma valoração econômica, mesmo que não tenha isso de forma imediata, mesmo que isso não aconteça de uma forma simples, tranquila, como é o caso, por exemplo, que eu venho pedir uma indenização em razão do falecimento de um familiar. Apesar de eu não visualizar de forma direta aquele valor econômico, ele vai estar embutido, ele vai estar imbuído nesse meu processo. Daí, por isso, a gente falar que todo processo, então, tem esse cunho econômico, esse princípio informativo econômico. O terceiro princípio informativo é o princípio político. Aí, a origem mesmo está um pouco no que é o próprio ser humano. Enquanto ser humano, nós somos políticos. Não o conceito de política do Congresso Nacional, mas sim o fato da gente estar sempre se relacionando com as pessoas, sempre interagindo com elas. Ora, o processo não é feito por uma única pessoa, mas sim um conjunto de pessoas que estão envolvidas naquilo ali. E uma forma de controle também dos nossos políticos. O quarto e o último princípio informativo é o princípio sociológico, que está relacionado com a sociedade. Se eu estou falando de seres humanos que estão tendo lides, conflitos, estão tendo brigas e disputas, eu estou falando da sociedade, seja ela a sociedade brasileira ou a sociedade alemã. Logo, dentro daquela sociedade, dentro daquela estrutura, é que a gente vai estar trabalhando o processo. Então, são os 4 princípios informativos que servem para qualquer processo, seja aqui no Brasil, seja lá na Alemanha. O segundo grupo de princípios, constitucionais e infraconstitucionais. Aí já é diferente. Essa escolha do que vai ser considerado constitucional ou infraconstitucional está relacionado com o próprio país, está relacionado com os legisladores daquele país. E com isso há uma mobilidade. Então, existem princípios que são infraconstitucionais que podem ter o status ou serem levados ao status de princípios constitucionais. Como, fazendo uma reforma numa Constituição, pode inverter a situação. Era um princípio constitucional que
perdeu o status constitucional e foi inserido numa legislação infraconstitucional. Essa divisão passa a ser uma escolha dos legisladores daquela estrutura jurídica daquele país. Então, é uma opção que se faz. Necessariamente, os princípios, eles existem. Agora, colocá-los, classificá-los, inseri-los na Constituição ou num texto infraconstitucional está relacionado com a opção do Estado, com a opção dos legisladores. Nessa proposta que nós temos do novo Código de Processo Civil, estão sendo inseridos outros princípios dentro do novo CPC. Então, no novo CPC, os primeiros artigos vão ser direcionados aos princípios. É um hábito que nós temos de codificar os princípios. Não existe essa obrigatoriedade. Os princípios poderiam estar lá, ou seja, no código ou não, e nós sempre temos que segui-lo, porque é a base da estrutura, é o que nós temos enquanto base jurídica. Então, eles sempre vão estar ali. Escolher se vai estar codificado ou não é uma opção do legislador, é uma opção do nosso sistema jurídico. Bom, então vamos ver agora os princípios processuais constitucionais. O primeiro deles, o mais importante, sem sombra de dúvida, é o princípio do devido processo legal. Esse princípio do devido processo legal, ele não deve ser mitigado praticamente sobre hipótese nenhuma. Por quê? Porque ele é a base de todo o nosso sistema e até mesmo do nosso Estado democrático de direito. Retirar esse princípio, retirar ou ofender esse princípio, significa dizer que nós estamos abandonando a sistemática processual, significa dizer que nós estamos simplesmente rasgando o que a gente entende como certo, a gente entende como devido. A importância, a relevância dele para todo o sistema é tamanha que a gente considera esse como sendo um princípio mãe dentro do processo e que todos os demais princípios constitucionais acabam sendo derivados dele. E o que significa esse princípio do devido processo legal? O próprio nome já nos auxilia, princípio do devido processo legal. Significa dizer que para que algo aconteça com você, seja a perda da sua vida, a perda da sua liberdade, ou a retirada, a diminuição no seu patrimônio, tem que passar pelo devido processo legal. Tem que passar por todas as etapas estipuladas em nossa legislação para que ocorra esse resultado. Então, vamos imaginar que eu esteja falando com relação à vida. No nosso sistema jurídico, existe a possibilidade de a pessoa ser condenada à pena de morte. É uma possibilidade que está prevista na Constituição Federal e é quando se trata de um delito que ocorreu diante de uma guerra declarada. Mas basta você ter qualquer delito nesse período de guerra para ser considerado esse resultado pena de morte? Não. Primeiro eu tenho que ter essa guerra declarada, tenho que descobrir o que é guerra declarada e a própria Constituição vai me dizer o que é isso. Posteriormente, eu tenho que descobrir se esse delito que foi praticado, ele se enquadra, tem essa punição, tem essa estrutura prevista no Código de Processo Penal Militar e se é essa punição e se é esse o resultado a ser aplicado. Então, eu tenho que passar por todas essas etapas, tenho que passar por tudo isso. Não basta simplesmente, fulano fez tal coisa, logo vamos puni-lo, logo vamos penalizá-lo, logo vamos aplicar a pena de morte. Então, olha só, essa é uma segurança com relação à vida, mas isso vale para a liberdade também. Então, se a pessoa ela vai ser presa, se ela cometeu algum delito que ofendeu o ordenamento jurídico e aí tem como resultado a pena de prisão, por exemplo, nesse caso tem que passar por todas as etapas. Eu não posso ter qualquer pessoa prendendo qualquer um a qualquer hora, sob qualquer motivo. Eu preciso que esses qualquer, nessa minha frase, todos eles sejam eliminados. Todos eles têm que ter uma motivação, têm que ter um porquê, uma justificativa. Por quê? Senão eu fico à mercê da arbitrariedade das pessoas. Basta que alguém que esteja forte no poder fala, eu quero me livrar daquele ali. E aí, então, para que haja a perda da liberdade por qualquer pessoa, tem que passar pelo devido processo legal. Com relação ao patrimônio, que também é extremamente importante, você perder aí os seus bens, perder a sua casa, o seu carro, para que isso ocorra,
tem que também passar pelo devido processo legal, tem que passar por todas as etapas previstas na norma para que isso retire. Claro que quando eu estou falando dentro de um processo penal militar, dentro de um processo penal ou de um processo civil, essas etapas elas são diferentes. Os atos processuais, os procedimentos são diferenciados, mas isso está consubstanciado em cada um desses nossos códigos, dessa nossa codificação. Então eu tenho que seguir isso aí. Se faltou um documento, se faltou uma assinatura, não está dentro do devido processo legal. Então, eu não posso ter a perda da vida, a perda da liberdade ou a perda do patrimônio. O que pode parecer insignificante para algumas pessoas, né? Falar assim, esqueceu simplesmente uma assinatura ou esqueceu de um documento, é fundamental para a gente. É uma garantia que nós temos. Daí porque o devido processo legal seria extremamente importante. Sem esse princípio, sem essa estrutura, volto a falar, nós estaríamos aí abandonados à própria sorte, porque qualquer coisa poderia acontecer com a gente. Bastaria alguém não gostar muito da gente e aí a nossa vida, a nossa liberdade ou o nosso patrimônio iria, né, ir por água abaixo. Então, a importância desse princípio começa nesse primeiro momento, ou seja, é uma garantia para a gente, enquanto nada acontece comigo, enquanto eu não tenho processo nenhum, para que até exista esse processo, tem que passar por todos os trâmites. Ok? Então, esse é o nosso primeiro princípio, certo? Então, vamos para o segundo, que apesar de ser segundo, não quer dizer que ele seja menos importante. Né? É o princípio da isonomia das partes, ou o princípio da igualdade. Está relacionado com o quê? Tratamento isonômico. As partes no processo, autor e réu, têm que ter o mesmo tratamento. O juiz, ao permitir que o autor faça alguma coisa, tem que dar a mesma possibilidade, oportunidade ao réu. Eu tenho que ter esse equilíbrio no processo. O processo, ele é dialético. É o autor que conversa com o juiz que fala com o réu. Ou o autor conversando com o réu e eles se manifestando perante o juiz. Ao fazer essa análise, né, eu tenho que ter esse tratamento igualitário, esse tratamento isonômico. E aí vocês podem me perguntar, mas todos têm o mesmo tratamento igualitário ou existe exceção ou existe diferenciação? Existe sim diferenciações e exceções, mas lembre-se lá atrás, no meu primeiro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Para existir a diferenciação com relação à igualdade ou às demais exceções, tem que estar previsto na norma. Então, o princípio isonômico, em que diz que as partes têm que ter tratamento igualitário, é uma regra geral. Mas vem a própria norma e me diz, determinadas pessoas têm que ter um tratamento diferenciado, determinados processos têm que ter algo de diferente, em razão da característica das pessoas que estão ali dentro. Eu não sei se é João, Maria ou José, ninguém sabe quem são os envolvidos propriamente, mas pela característica daqueles processos, ele passa a ter um tratamento diferenciado. É a visão da igualdade formal e a igualdade material. Então, tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Por exemplo, se eu estou falando lá do processo penal, todos eles têm que ter o mesmo tratamento, certo? Porém, existe uma categoria de processos em que a pessoa que está ali dentro é considerada, né, diferente. Por quê? Porque é um réu preso. Logo, os processos em que tem um réu preso, ele tem preferência sobre aqueles processos em que o réu não está preso. O juiz tem que conhecer quem seja esse réu, não que tem que fazer um pedido especial. Não, pelo simples fato de você já ter um réu preso, significa que aquele processo tem que ter uma preferência sobre os demais. Na prática, ele vai ficar ali no topo da pilha para que o juiz analise mais rápido do que os demais. Por quê? Porque enquanto que o réu que está solto, está convivendo com a sua família, está lá na sua casa, ele está elevando a sua vida normalmente. Está preso, ele foi retirado da sua família, foi retirado da sociedade e às vezes ele não precisa mais ficar preso. Já cumpriu o prazo. Ou vem uma prova nova, um documento novo, dizendo que não é ele que deveria estar ali preso. Então, vem essas informações. E aí, o juiz, então, ele tem que ficar atento a esse réu que está preso. Logo, ele passa a ter preferência sobre os demais. E no nosso ordenamento jurídico, a gente vai encontrar vários outros momentos em que esse princípio da igualdade, esse tratamento isonômico das partes,
e conforme a norma, vai dar um tratamento diferenciado. Então, dependendo da característica das pessoas envolvidas, eu vou ter essa diferenciação. Com relação à contagem de prazo, por exemplo, com relação à idade de uma das partes. Então, isso vai fazendo diferença para cada um dos processos. Certo? Então, nosso segundo princípio. Bom, então, vamos para o nosso terceiro princípio, que é o princípio do contraditório. Toda vez que a gente fala do princípio do contraditório, aparece um quarto princípio, que é o princípio da ampla defesa. Mas lembre-se, são dois princípios diferentes. Um é o princípio do contraditório e o outro é o princípio da ampla defesa. Eles não são sinônimos, eles não têm o mesmo significado. Eu posso até dizer que eles andam de mãos dadas, mas são dois princípios diferentes. Então, sempre que vocês verem contraditório, vocês podem ver e ampla defesa e não ou ampla defesa, porque são distintos, são separados. Então, vamos lá. O princípio do contraditório. Contraditório vem contradizer. Significa que, se eu tenho que dar um tratamento isonômico às partes, princípio da igualdade, né, que eu acabei de falar, se o autor fala alguma coisa, eu tenho que permitir que o réu contradiga, que se manifeste. Se o réu fala alguma coisa, eu tenho que permitir que o autor se manifeste. Então, o contraditório, ele vem com o binômio informação e permite a reação. Informar é que tem que tomar ciência de que existe aquele processo, no caso de não ter conhecimento ainda, onde aparece a citação, ou se o processo já está tramitando, eu tenho aí que fazer as intimações para informar tanto o autor quanto o réu o que está acontecendo no processo. Então, eu vou falar com relação ao contraditório. O primeiro ponto é o quê? Informação. Informar da ciência, dizer, olha, tem um processo contra você, olha, abriu prazo para você se manifestar. E aí, quando você abre esse prazo, você permite o quê? A reação. Então, eu abro informação para que o outro possa reagir. Informar e reagir, então, seria o binômio relacionado ao contraditório. Então, toda vez que eu falar em contraditório, eu falo informação e reação. Informo, tem um prazo para você, tem algo para você, para que você reaja. Quando ele for reagir, aí sim, se ele quiser, ele tem o quê? O princípio da ampla defesa para utilizar. Mas, caso contrário, ele simplesmente vai se ater à informação. Foi informado da existência de. Todo processo tem que ter um contraditório. Todo processo passa por essa análise do contraditório. Se eu não tenho contraditório, eu volto aí à época da Inquisição, que as coisas aconteciam escondido, você não sabia o que estava acontecendo e, de repente, você vinha com um resultado ali que era uma prisão, chegando às vezes até a perda da própria vida. Hoje a gente não admite isso. O processo, então, tem que ter o contraditório. Mas nem sempre eu consigo localizar o réu. Pode acontecer dele estar em lugar incerto e não sabido. O que acontece? Quando eu faço, então, o processo e eu peço para que esse réu seja citado, eu vou fazer o quê? A citação dele. E o ideal é que eu consiga localizá-lo. Mas, às vezes, a gente faz o que a gente chama de citação ficta. E um exemplo da citação ficta é a citação por edital. Basicamente, ninguém lê classificados, né? A não ser que você tenha um interesse específico, eu vou comprar um carro, vou comprar alguma coisa, mas normalmente não lê classificados. Mas é ali nos classificados dos correios, dos jornais, em que você vai encontrar, você vai verificar, né, esses editais de citação. Aí a pessoa vai ser citada por edital. E é uma citação que foi feita, que juridicamente ela é aceita, só que o réu não sabe, não tomou ciência daquilo ali efetivamente. Daí porque a gente faz a denominação de ser uma citação ficta. Essa citação ficta, ela vai produzir efeitos e vai ter consequências no processo. E aí você vai dar continuidade. Mas o que aconteceu? Ele foi informado. Se não foi informado da forma tradicional, ele realmente não recebeu a citação na casa dele, né? Ele foi citado nessa forma estipulada pela norma. Então, é uma forma tradicional dentro do processo civil. Bom, então informou. E agora eu tenho que esperar para reagir.
Essa reação é a forma que eu tenho para aguardar a manifestação da outra parte, que pode ser o réu, que nesse primeiro momento viria fazendo, por exemplo, a contestação, ou pode ser o próprio autor, que depois que fez a contestação, aí agora abriu-se o prazo para réplica, por exemplo, e aí ele vai e se manifesta. Então, eu vou ter que ter um tempo, um momento para ter essa reação. Esse momento aí, quanto tempo? Vai depender do processo e do procedimento. Eu posso estar falando em 5 dias, 10 dias, 15 dias, como eu posso estar falando em algo assim de minutos dentro de uma própria audiência. Quando você faz uma audiência de instrução, né, e você vai analisar as características daquela testemunha, né, ele vai informar quem é aquela testemunha, né, vai fazer a qualificação daquela testemunha, e logo após tem assim uns segundos, vou dizer assim, né, em que a parte que não está feliz, contente com aquela testemunha, porque ela tem algum problema, ela apresenta algum problema, ela vai contraditar a testemunha. Então, ele foi informado de quem é a testemunha e abre-se esse espaço para reagir. Apesar de não ter assim, vão ser 5 minutos para que você pense se vai reagir ou não. É algo que na dinâmica de uma audiência, ela pode até não contar no relógio, porque ela vai ser rápida. Mas é algo que o autor ou o réu, dependendo de quem estiver ali fazendo o papel, vai ter a possibilidade de reagir, de mostrar que não está satisfeito com aquela testemunha que foi apresentada, por exemplo, né? Então, quando eu pensar em contraditório, é sempre informação e reação. O contraditório tanto vale para o autor quanto para o réu. É a minha dinâmica processual, certo? Bom, e o princípio da ampla defesa, né? O princípio da ampla defesa é um princípio que nos diz que podemos utilizar no processo todos os meios morais e legalmente existentes para fazer a nossa defesa. Então, já não é todos, porque ele já trouxe uma limitação. Ele está dizendo aqueles que são legais, que estão conforme a norma, e está falando que são aqueles moralmente aceitos. Então, ele traz 2 parâmetros, né? O que está previsto na norma e aqueles que, apesar de não estarem previstos, eles são considerados morais da nossa sociedade aceita, eu posso utilizar como forma de defesa. Essa ideia, essa visão que se tem, é porque se eu vou reagir, né, dentro daquele espaço que eu tenho, para poder fazer a minha defesa, eu não posso fazer essa defesa de forma a ofender juridicamente, seja o processo, seja a outra parte. Então, eu tenho essa limitação. E quando a gente trabalha, então, o princípio da ampla defesa, a gente verifica que não é tão amplo assim, tá? Que há essa limitação, que há essa possibilidade de você não poder utilizar de todas as formas. Eu vou buscar um outro princípio, que é o princípio da inadmissão, né, da prova ilícita. Também um princípio constitucional, está lá previsto na nossa Constituição Federal, e ele então vai balizar o princípio da ampla defesa. Então, eu tenho ampla defesa dizendo todos aqueles legalmente e moralmente possíveis. E aí eu já coloco uma vírgula e falo, inadmite-se uma prova obtida de forma ilícita. Então, eu vou trabalhar os 2 princípios de forma, né, conjunta. E esse princípio da inadmissão da prova ilícita, o que ele diz? Bom, eu vou verificar que aquele documento forjado, aquela assinatura falsificada, aquilo ali não pode de jeito nenhum. O nosso sistema jurídico, ele abomina isso. Mas a prova obtida de forma ilícita, que é essa prova? O seu resultado é puro, o seu resultado está certo. Mas a forma de obtenção daquela prova é que foi contrária à norma. Foi contrário aos interesses do nosso legislador e do nosso código. Então, nesse caso, essa prova também não pode ser aceita. O seu conteúdo está certo, né? Aquela fala naquela gravação está certa. Só que, ao invés de ação judicial para poder fazer aquela gravação, eu fiz lá um grampo. Eu fui lá no telefone do fulano e mexi lá nos fiozinhos e grampeei aquela conversa. Isso eu não posso fazer, porque eu vou encontrar dentro da minha estrutura jurídica, lá atrás, me dizendo que isso não pode ser feito. Então, essa prova que foi obtida de forma ilícita, ela também não pode ser aceita. Porém, eu vou ter exceção.
O que acontece? Lá no processo penal, né, existe a possibilidade dessa prova que foi obtida de forma ilícita ser utilizada pelo acusado. Ele está sendo acusado de ter matado, de ter traficado, de ter feito alguma coisa. E neste caso, né, a única forma que ele tem de se defender é essa gravação que ele tem, que foi feita mediante aquele grampo, ele não pediu autorização judicial. Então, nesse caso, existe aí uma jurisprudência, né, dizendo que é possível a utilização dessa prova, porque o conteúdo dela está certinho, a gravação, né, não teve problema nenhum, não houve truncagem, não houve nada, mas a forma de obtenção é que foi contrária à norma. Nesse momento, então, há um entendimento que há um bem maior a ser tutelado, que é a liberdade daquele indivíduo e que, nesse caso, então, seria possível admitir essa prova que foi obtida de forma ilícita. Doutrinariamente, né, nós visualizamos aí Nelson Roosevelt, né, e Cristiano Chaves dizendo que existe a possibilidade de eu também fazer essa mitigação com relação aos processos relacionados ao direito de família, com relação às situações em que eu preciso fazer a demonstração de alguma coisa que está acontecendo naquela família e que acaba sendo restrito somente aos envolvidos. Então, existe já uma posição doutrinária nesse sentido. Os nossos tribunais ainda não estão aceitando,